Oiê, tudo bem? Tudo certo e resolvido, certo? Certo, claro. Bom, como vocês estão vendo, né? Estamos aqui numa temperatura um pouquinho mais baixa, né? E eu adoro o inverno para usar chapéu e bota, né? É muito gostoso, eu gosto bastante, certo? E algumas pessoas acham até meio estranho, né? Mas eu gosto. Eu sou Liz Conde e nós estamos aqui no canal da MEC Terapias. Então, olá para você que está aí do outro lado do vídeo. E nós hoje vamos falar sobre identidade. Aqui nós falamos sobre medicina quântica, novos hábitos, terapias holísticas, sugestões, exercícios. Mas o nosso convite, realmente, propósito, é levar você à mudança de hábitos, né? Sair do caminho do vitimismo e vir para o caminho do aprendizado, para o mundo do extraordinário, que é aqui que a gente está, certo? E torcendo para que você venha para este time de campeões do mundo do extraordinário. Bem, hoje eu vou falar com vocês sobre identidade pragmático e idealista. Idealista. Segundo a parapsicologia do sistema Grisa, que vocês podem encontrar na internet, certo? Professor Grisa, que foi onde eu conheci a parapsicologia, que inclusive, né, a faculdade de parapsicologia aqui no estado de São Paulo é aqui na minha cidade, em Guararema. Então, entrem lá na internet, né? E vejam lá as informações tal que a gente tem sobre os estudos e ciências, né, da parapsicologia, independente, sem conexão religiosa, né? Porque nós temos a parapsicologia da religião católica, que estuda a questão dos santos, né? Dessas atividades paranormais dos santos. E temos a parapsicologia na doutrina espírita, que estuda as questões paranormais dos mentores, dos passes, né? Enfim, mas aqui a gente fala sobre a parapsicologia independente. Bom, nós já falamos aqui em alguns vídeos anteriores sobre a importância da gravidez, da gestação, certo? Então, assim, a mãe, quando está na fase de gravidez, de gestação, né? Ela alimenta a sua criança, o seu feto, não só pela alimentação normal de comida, certo? Mas também ela alimenta na questão do emocional. Então, toda a vivência, todas as questões que ela passa, emocionalmente falando, isso tudo é registrado no emocional da criança também, que está sendo desenvolvida, né? Pela mãe, né? Intrauterina. Vida intrauterina, né? Então, nós temos aqui todo aborrecimento, revolta, tristeza, desânimo, bem como também toda a alegria, entusiasmo, desejo, aspiração da gestante irão marcar profundamente a criança que está sendo gerada, pois durante todo o período de gestação, o filho ou a filha, né, a criança, é um ser só com a mãe, né? Então, quando a gente gera uma criança, é a mãe e a criança, né? Então, por isso, por essa questão, essa ligação tão forte, certo? E
produzindo o emocional da criança, também como ingerindo alimentos para o desenvolvimento físico dessa criança também, certo? Então, todo o período de gestação, a mãe programa a criança que está sendo gerada segundo o que sente, pensa e vivencia. Então, isso a gente já havia passado aqui para vocês em vídeos anteriores, certo? Mas onde que nós queremos chegar hoje? Na questão pragmática e ou idealista. Então, o processo da gestação, ele inicia com a programação da vida intrauterina, os sentimentos vivenciados pela mãe, pela gestante, certo? O processo de nascimento, que também é um processo doloroso, tanto para a mãe como para a criança, porque ela está saindo de um espaço protegido, quentinho, e de repente é tirado, né, desse aconchego, né, para fora, para o mundão maravilhoso, cheio de oportunidades que é o nosso, certo? E aí vem o contexto familiar. Então aí começa a produção, vamos dizer assim, do processo de personalidade emocional da criança do lado externo, né? Então, o contexto familiar, aonde a criança fica, certo? Então, ela tem o contexto familiar irá marcar a personalidade do indivíduo não só pela educação, cultura, religiosidade e modo de agir e reagir dos pais e demais familiares, mas também pela relação mental que se estabelece entre pais e filhos. Então, assim, quando uma criança nasce, quando um ser nasce, né? Ele vem já com crenças, memórias ancestrais de crenças culturais da sua família, dos seus antepassados, antecedentes, certo? Muito bem. Mas quando a criança chega, né, no mundo externo, ele também passa a ter essa questão do afago, do carinho dos pais. Então, tudo isso gera emoções, produz, né, o emocional do indivíduo mais tarde, do indivíduo adulto, certo? Um adulto revoltado, vamos dizer assim, né? Aquele que não aceita ordens, que tem que ser da forma que ele deseja, muitas vezes vem de uma criança rejeitada. Não rejeitada porque não queria, mas assim, colocada num canto, os pais sempre trabalhando, os pais sempre ocupados, né? E a criança viveu na mão de outras pessoas que não sejam seus pais, né? E quando vai conversar, tô cansado, tô fazendo outra tarefa, enfim, a gente já conhece essa questão que ela é muito comum no nosso meio já de uns anos para cá, de algumas décadas para cá, né? Onde antigamente os homens que tratavam da parte financeira e estrutural da família e a mulher tratava da questão de educação dos filhos e organização da casa, né? Isso é cultural, certo? Mas aí as coisas foram mudando e hoje a gente está onde a gente está, certo? Então, assim, aí o que acontece? Personalidade pragmática. É a questão, o primeiro filho, homem, ele é muito ligado com a mãe. E a primeira filha, mulher, é muito ligada
com o pai. Isso é uma questão de estudo feito cientificamente falando, certo? Então, esses primeiros filhos, eles têm uma questão muito forte em ter e fazer. Porque primeiro, então assim, vou passar, tanto o pai como a mãe, vou passar essa questão de você ter que fazer, porque você tem que, você quando adulto, né, vai ser o que guia a sua família. Então, o pragmático é aquele que recebe a identificação de ter e fazer, né? E aí, o que acontece? Ele agrega a questão de liderança, de líder. E muitas vezes não aceita nem regras, certo? Dependendo de como ele foi educado, do que ele recebeu de informação, tá? E aí, ele é como um carvalho, né? Ele não tem flexibilidade. Dificilmente é derrubado, certo? Mas quando derrubado, também dificilmente consegue se levantar novamente. Então, não existe difícil, né? Existe trabalhoso, certo? Então, mas é um trabalho muito árduo, porque ele vai contra tudo aquilo que foi ensinado, né? Mas nada que não possa ser mudado através das escolhas, certo? A personalidade do idealista, que é a partir do terceiro filho, né? Então, assim, ele tem uma característica de ser e pensar. Olha que interessante, né? Os primeiros de ter e fazer, né? Por conta de adquirir aquela questão de posicionamento, né? Quando adulto, certo? E o idealista já não, ele vem com as características de ser e pensar. Então, ele é mais flexível, ele é mais sensível, né? E por conta disso, né? Ele também tem uma lentidão nas decisões, porque ele não tem aquela coisa de líder. Então, ele é um pouco mais lento, ele precisa ser convencido, certo? Dentro dos padrões dele, né? Mas é muito criativo, é igual criança, sabe? Criança, quando é criança, quer brincar, quando tá com fome chora, quando ou tá com dor chora, né? Ele não se preocupa com o que vai acontecer amanhã. Para ele tá tudo certo, tá tudo bem, tudo normal, né? Pois é, a característica, a personalidade, né, do idealista é sonhar, né? É idealizar, criar, certo? Mas, tá lá lisco mas, certo? Mas com o sofrimento, com a vivência, né? Com as necessidades exigidas de sobrevivência do indivíduo, no meio em que ele é colocado, certo? Fora do âmbito familiar, tudo isso muda, certo? Então, assim, o pragmático, ele pode ter características de um idealista, e o idealista pode ter características de um pragmático, certo? Então, assim, eles podem ser influenciados pelas programações culturais milenares, que a gente falou aqui sobre as memórias ancestrais,
certo? Que é a questão que eu também já coloquei aqui como depoimento do vídeo de memória curada, né? E aí, existem influências nos padrões sociais em que ele é colocado. E aí depende de profissão, depende do que ele idealizou para ele, certo? Se você vai para uma profissão de artesanato, por exemplo, de criatividade, de música, de pintura, certo? Você entra no idealista, na criação, no está tudo bem, né? Mas se você vai para uma profissão militar, certo? De liderança, então você vai mais para aquela questão do pragmático, certo? Então, o que que eu quero dizer com tudo isso aqui para vocês, né? Blá 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 blá. É que nós podemos mudar o que desejarmos. Então veja que é científico. Isso é estudado, provado, comprovado, aprovado. Que podemos mudar, somos capazes de fazer qualquer coisa que desejarmos, que escolhermos. Então, como que eu posso chegar numa vida de felicidade, de liberdade, do mundo do extraordinário? Começando com autoconhecimento, pesquisa de si, pesquisa familiar, pesquisa de crenças emocionais agregadas dentro do seu emocional, pesquisa das suas memórias ancestrais, né? Identificar como foi a gestação, a sua gestação. Já traz muitas informações. E a partir daí você escolhe se você realmente deseja mudar. Entende? Então, assim, tudo que a gente traz neste canal é informação científica de que tudo pode ser mudado conforme a escolha que a gente fizer. Certo? Então, assim, se você tem uma doença e deseja cura, você tem esse poder de se curar. Se você tem um emocional, se você tem uma característica de uma pessoa triste, tá sempre irritada, ansiosa, você tem a ferramenta, o poder de transformar tudo isso. Porque nós nascemos apenas para sermos felizes. Quem somos nós? Quem somos? Quem somos? Eu ouvi aí alguém falar do outro lado? Sou um ser perfeito, saudável, divino, maravilhoso, livre. Jovem. Sou filha de Deus. Tenho uma vida de abundância. Sou um ser de luz. Eu sou e você também é. Todos nós somos. Você já foi lá na frente do espelho dizer isso para você? Que você se ama? Que você se permite, que você se aceita, que você se perdoa, que você se apaixonou por você? Eu convido você para ir lá. Vá lá. Se apaixone por você, seja fiel a você. Conheças a tua verdade e ela te libertará. Hoje, nós podemos, já é provado. Liberte-se. Aproveite, se permita ser feliz. Beijo enorme no coração de todos vocês. Eu sou extremamente grata por estar aqui.
O meu ser divino cumprimenta o seu ser divino. Deus abençoe e até amanhã.